Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete, entre outras modalidades. Se é a primeira vez que você está aqui, antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue para mais pessoas, porque me ajuda pra caramba a continuar produzindo esse conteúdo aqui no YouTube. Se você quiser ter conteúdos diários, você pode conferir em outras redes sociais, né, que estão aqui na descrição, Twitter, Instagram, TikTok, tá tendo conteúdo todo dia em todas essas redes, então para quem quiser conferir às vezes ali, também dá para mandar uma mensagem, a gente trocar uma ideia durante toda a semana. O vídeo de hoje vai ser um recap, uma prévia desse final de semana do futebol americano, né? Vamos ter 6 jogos, então vou falar de todos em um vídeo só, né? Temos jogos da Copa Nordeste, jogos do Paranaense e jogos da SPFL, né? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pela Copa Nordeste de futebol americano. Teremos a semifinal nesse próximo dia 21, domingo, né? O jogo entre a equipe do Ceará Bulldogs contra a equipe do Caruaru Wolves, né? As duas equipes que ficaram com uma campanha de uma vitória e uma derrota na fase de grupos, garantiram ali a classificação por conta dos critérios de desempate, né? O Wolves eliminou o Mariners e a equipe do Pirates, a equipe do Bulldogs eliminou o Caucaia Sabres, né? Em 2 jogos lá, cada um ganhou um, mas no saldo a equipe do Bulldogs acabou se dando a melhor por ter tomado menos pontos. Para falar desse jogo, quem vencer encara o Patos na final da Copa Nordeste, é um jogo que eu realmente não sei em quem apostar. Eu acho que talvez a equipe do Bulldogs ofensivamente tenha um pouco mais de armas para produzir, sim, mas o que a gente viu no último jogo contra o Caucaia Sabres não foi muito bom. Mais uma vez, muitas faltas atrapalhando essa equipe, né? O quarterback não conseguiu desenvolver, né, no jogo aéreo, tentou esticar algumas jogadas, mas não teve sucesso, foi interceptado. Acho que ele poderia até ser mais usado de repente como um elemento terrestre, né? Se eu não me engano, acho que era a camisa número 11 que estava como QB da equipe do Bulldogs. Então é uma equipe que venceu, né, a primeira partida contra o Caucaia Sabres, mas não mostrou uma melhora no segundo jogo, né, quando perdeu por 8-2. Jogava com, de certa forma, com o regulamento embaixo do braço, né? Então talvez tivesse mudado ali alguma estratégia, pensando em gastar mais o relógio, investir mais no jogo terrestre. Jogo terrestre que apareceu bem no segundo tempo, né? Mais do final do terceiro quarto, durante o quarto período todo, o time conseguiu correr melhor com a bola, conseguiu trabalhar mais esse sistema terrestre, mas um ataque que no geral entregou muito pouco, né? Então chega nessa semifinal de certa forma devendo, na minha opinião, né? Mas que no final ali do jogo, principalmente com o jogo terrestre, conseguiu mostrar, né, alguns sinais do que pode fazer, de repente correndo com a bola, de repente envolver mais o seu quarterback em chamadas de corrida, né, para ele ter leituras de onde ele pode correr com a bola ou não, né? Mas o problema, entre aspas, porque eu falo que muito dividido, é que o ataque da equipe do Wolves também não está se mostrando um grande ataque, né? A equipe perdeu o último jogo para o Mariners com um touchdown da defesa, né, numa pick six, então o ataque não fez pontos. O ataque, fora algumas corridas bem pontuais de um dos jogadores lá, o camisa número 12, até peço desculpas por não saber todos os nomes, né, dos jogadores, não tenho lista, né, das equipes da Copa Nordeste, mas tirando algumas corridas bem pontuais, o ataque não se achava, não tinha ritmo, né? Uma das coisas que eu fiquei sabendo é que é um ataque que tem muitos jogadores novos, o quarterback também é um pouco novo, então a equipe ainda está ali se entendendo, se achando, mas conseguiu chegar na semifinal muito por conta da defesa, né? A defesa que fez 2 bons jogos, né? O jogo contra a equipe do Mariners, inclusive falei muito sobre isso, uma defesa que não deu espaços para o jogo terrestre e contra o jogo aéreo foi se adequando e não foi dando espaços pós-recepção, né? Então vai ser um duelo interessante e eu acho que as defesas que vão acabar sendo o fator determinante dessa partida, né? Acho que as faltas também podem ser um problema. Eu vejo essa equipe do Bulldogs como equipe que cometeu muitas faltas nos primeiros 2 jogos, então vamos ver se a equipe consegue dar uma limpada nessas faltas para essa semifinal. É complicado, vai encarar um time que defensivamente está jogando muito bem, que vai exigir bastante, e eu estou bem dividido, né? Eu não consigo apostar em uma das duas equipes, então vamos ver o que vai acontecer nesse domingo, o jogo que vai ter transmissão, inclusive, para quem quiser conferir no domingo, às 10 horas da manhã, o jogo da Copa Nordeste, lembrando que quem vencer vai encarar o Patos na final.
Falando agora do Campeonato Paranaense, temos aí 2 jogos nesse final de semana, 2 jogos que eu tô bem curioso para ver, eu tô ansioso para assistir, né? No sábado temos o jogo entre a equipe do Brown Spiders e o Cascavel Olympians, né? Brown Spiders que vai fechar sua participação na fase de grupos, pode fechar 4-0 dentro desse grupo, contra o Cascavel Olympians, que com uma campanha de 1-1, né? Perdeu na estreia para o Bristol Becks e venceu o segundo jogo contra o Curitiba Lions, né? Jogo que foi há uns 15 dias atrás, se eu não estou enganado. E é um jogo que eu estou bem curioso, porque essa equipe de Cascavel teve uma grande melhora do primeiro para o segundo jogo, mas encarou o adversário mais fraco do grupo, né? Então a gente não sabe o quanto o time já vai conseguir aplicar dessa melhora, o quanto vai continuar melhorando. É um time que eu gostei muito do que eu vi do jogo terrestre, OL se movimentando bastante, sendo bem usado em pulse, tentando produzir muita coisa. Um time que foi bem guerreiro para conquistar touchdowns, para conseguir produzir, né, jardas pós-recepção, né? O quarterback da equipe que eu deixei até anotado aqui, o Kelvin, foi um cara que eu gostei, distribuiu bem a bola, foi achando todo mundo ali durante o jogo, e a defesa que jogou muito bem, né? A equipe do Curitiba Lions nos outros jogos, apesar de não ter pontuado, conseguia ali de repente uma campanha que marchava bem, ou conseguia ali algumas jogadinhas mais fora da caixa para produzir, e a defesa do Olympians não deu esses espaços, né? Então é um jogo interessante porque é uma defesa que apareceu bem contra o Bristol Becks, apesar da derrota, e apareceu mais uma vez muito bem. Mas vai encarar um Brown Spiders, que é uma equipe muito física, uma equipe que está correndo muito bem com a bola, e uma equipe que vem de uma vitória boa, né, contra o Paraná Guardian Saints, né? Então vem aí de certa forma embalado e tem a narrativa de poder fechar a fase de grupos invicto, né? Então é um jogo muito interessante, né, para as duas equipes. Das anotações que eu tenho aqui também, né, o Brown Spiders, que é uma equipe que vai ter muito do jogo deles passa pela dominância nas trincheiras, tanto do ataque quanto da defesa. É um time que correu muito bem com a bola, que apesar de não ter running backs com essa característica tanto de correr por fora dos tackles, conseguiu fazer isso muito bem, né? A gente geralmente vê essas corridas por fora dos tackles sendo jogadores às vezes um pouco menores, né, que conseguem fazer cortes mais rápidos. Não, tá colocando ali os running backs maiores, né, que correm alto, que estão conseguindo produzir, né? E uma equipe que pode tirar mais proveito ainda de play actions, de screens, como também teve no último jogo, né? Teve um touchdown numa running back screen, de repente pode usar muito mais disso, né? E para mim a equipe do Brown Spiders é a favorita muito por conta desse aspecto, né? A parte física ela chama muita atenção mesmo desse time do Brown Spiders, e eu acho que o time tem tudo aí para fechar essa fase de grupo 4-0. Mas também espero que a equipe do Cascavel Olympians consiga fazer um jogo de frente, consiga devolver em algum momento a fisicalidade, um jogo terrestre também que consiga de repente em espaço atacar legal, de repente investir no jogo aéreo, como que essa defesa vai se portar, e principalmente eu acho que essa vai ser a principal chave para esse jogo do Cascavel Olympians, que é tomar muito cuidado com os special teams, né? No jogo contra o Curitiba Lions, a gente viu vários pequenos errinhos que acabaram não sendo penalizados, né? De deixar a bola escapar com a bola no punch, de tentar um retorno que não precisava, né? E acabar ali se colocando em situações que poderiam virar turnovers. Contra essa equipe do Brown Spiders, eu acho que é uma equipe que vai te punir se você cometer esses erros. Então uma das chaves, talvez a chave principal para esse time do Cascavel Olympians, é essa atenção e esse cuidado aos special teams, né? Mas para mim, o Brown Spiders é favorito, jogo que acontece sábado, 2 horas da tarde, e provavelmente vai ter transmissão, né? A grande maioria dos jogos do Paranaense está sendo transmitida. E o outro jogo da rodada é o jogo entre Paraná Guardian Saints e Londrina Bristol Becks, né? O Bristol Becks com uma campanha de 2 vitórias e 1 derrota, vai encerrar sua participação na fase de grupos contra essa equipe do Paraná Guardian Saints, que tem 1 vitória e 1 derrota, né? A Paraná e o Guardian Saints e o Cascavel iam ter jogado já antes, né? A partida foi adiada, a partida que vai acontecer na semana que vem, então as equipes ainda têm isso também para considerar, né? Vai ter esse tiro curto aí de uma semana para outra para jogar. E é um jogo que eu acho muito interessante, tem um peso importante para os playoffs, tanto olhando pro Pinhão Bowl quanto pro Paraná Bowl. Se não estiver enganado, eu peço desculpas, né, que eu posso estar me confundindo o nome dos playoffs, né? São duas distinções, né, que o Paraná faz até para que outras equipes possam continuar na disputa, né? Mas assim, tem um peso muito grande para os playoffs do Paranaense como um todo, e é um jogo que vai ser crucial para essa equipe do Paraná Guardian Saints, porque estreou muito bem, estreou jogando com uma forma bem dominante, e no jogo contra o Brown Spiders viu ali o time não aguentar fisicamente o jogo.
O time foi se ajustando com o passar, a defesa foi se ajustando com o passar da partida, foi conseguindo se alinhar e melhorar? Foi. Mas quando conseguiu, de certa forma, parar, né, o placar já estava muito aberto, né, já estava tomando mais de 20 pontos, e o ataque não conseguiu responder à altura, né, o Leandrinho não conseguiu repetir a boa atuação do primeiro jogo. É um quarterback que eu gosto, porque pode correr com a bola, tem um braço bom, mas vai ter aí um trabalho muito interessante contra essa defesa do Bristol Becks, que também impõe um jogo físico, né? Contra o próprio Brown Spiders fez um jogo muito bom fisicamente, fez frente ao Brown Spiders em muitos momentos. Então é um jogo que eu estou bem curioso, porque eu acho que talvez encare um time diferente, né, taticamente falando, um time que gosta de mandar ali 3 jogadores na linha só, manda ali de vez em quando 2 linebackers para pressão, às vezes um linebacker. Então é um time que mistura um pouco mais o que quer fazer na defesa, mas que é igualmente forte nas trincheiras, né? Então vai ser um desafio interessante para essa equipe do Paraná Guardian Saints, para a equipe do Bristol Becks também, né? O Alan não jogou bem no último jogo, né? O quarterback da equipe de Londrina. Acho que vai ter que ali ajustar mais uma vez com seus recebedores, tentar entender um pouco melhor o tempo, ou até entender melhor a situação do jogo, né? O que dá para fazer naquela partida, sabe? Às vezes você tem uma proposta de como você quer passar essa bola, mas a defesa tá te dando outra coisa. Você tem que aprender também a agarrar essa oportunidade com o que eles estão te dando e conseguir produzir em cima, né? E até conferindo aqui as anotações, né? A equipe do Paraná, para mim, eu acho que é uma equipe que eu gosto bastante. Então eu acho que tem que investir mais nesse jogo rápido que quer fazer, principalmente se a parte física for um problema. Então de repente investir em passes mais curtos, tentar correr mais em campo aberto, deixar os jogadores ali em situação de 1 contra 1 para forçar o erro do adversário. E a defesa, eu acho que é entender mais rápido o que o adversário quer fazer, para não conseguir só se ajustar no final do terceiro quarto ou no quarto período contra um time que provavelmente vai tentar implementar também boas corridas, né? Mas é um jogo bom, é um jogo parelho, é um jogo que eu estou dividido, para ser bem sincero, sobre questão de favoritismo. Ofensivamente falando, eu acho que o Guardian Saints tem ali melhores oportunidades, mas até pegando como base os jogos que as equipes fizeram contra o Brown Spiders, eu acho que eu vou dar aí o mérito para a equipe do Bristol Becks. Eu acho que se de repente a equipe investir num jogo terrestre pesado, gastar bem o relógio e a defesa conseguir marcar esse jogo de mais velocidade, eu acho que a equipe de Londrina pode vencer e fechar a fase de grupos aí com 3 vitórias e 1 derrota. Mas um jogo muito bom, um jogo que acontece domingo, eu não lembro se é às 10 ou às 2, apareceu aqui no card para vocês, eu acho que é às 2 horas no domingo, mas jogo que também vai ser transmitido, jogo que rola lá no Croco Stadium, inclusive. Partindo agora para SPFL, né, tá chegando aí nessa fase final, né, então vamos falar aí dos últimos... Hoje nesse domingo a gente tem 3 jogos, né? E semana que vem a gente tem o último, né? O jogo adiado de Vailers e Lizards, né? Mas vamos falar primeiro dos 3 jogos que rolam esse final de semana. Todos os jogos pela Série Diamante, Série Prata e Série Ouro já fecharam a fase de grupos. Inclusive lá no Instagram vão rolar as seleções, né? Mais uma vez aí que eu tô querendo fazer esse conteúdo, tô revendo todos os jogos. Vai ter seleção da Série Prata, Série Ouro e 2 seleções da Série Diamante, uma do Grupo A e uma do Grupo B. Provavelmente a da Série Prata deve sair antes do dia 28, que é quando começam os playoffs, quando começa o Wild Card da SPFL. Mas vamos falar primeiro do jogo entre a equipe do Vikings e o Guarani Indians, né, jogo que vai rolar em Jundiaí, 10 horas da manhã. Vou estar lá esse domingo para acompanhar o jogo. Um jogo que matematicamente não vale nada, né, por conta das mudanças com relação ao empate e tudo mais. A equipe do Indians não tem mais chances de se classificar, pode até ficar com uma campanha de número de vitórias igual a Rhinos, Dragons ou Spartans, porém por ter perdido já 2 jogos, né, já está automaticamente eliminado da competição, né? Então vai ser um jogo, e a equipe do Vikings não venceu nenhum jogo, né, então também já está matematicamente eliminado. Então é um jogo para as equipes testarem muita coisa, né? Não sei qual é o calendário das 2 equipes no segundo semestre. Pelo que eu ouvi dizer, o Vikings deve participar, talvez da D2, né? Ou deve jogar alguma coisa no segundo semestre. Não sei da equipe do Indians, né? Porque é uma equipe que tem jogadores do Pouso Alegre Gladiadores,
Não sei se tem de outras equipes, mas aí vamos ver como que vai ficar no segundo semestre, se a equipe vai ficar parada como foi ano passado ou não. Mas é um último jogo para as duas equipes rodarem muita coisa. Eu acho que nesse momento, nessa situação, de repente dar oportunidade para jogadores que não tiveram chance durante a fase de grupos, testar, ver com quem você pode já contar para a próxima temporada. Eu acho que para a equipe do Vikings é uma chance de fechar bem a estreia na Série Diamante. Querendo ou não, foi a primeira temporada. É uma equipe que não conseguiu mostrar tudo que a gente viu na Série Ouro. Teve a questão da saída do Hamel, teve a questão de o ataque não conseguir, de repente, o ataque não parecia talvez pronto fisicamente para encarar essas defesas da Série Diamante, que era uma preocupação para mim, porque é um time como o L não necessariamente tão pesado, é um time que joga mais leve, passa mais rápido, então acabou sofrendo um pouco mais com isso. E é uma oportunidade para você fechar bem essa fase de grupos, né? A defesa do Vikings acabou sendo um bom destaque durante toda a competição. Teve até o primeiro touchdown da equipe no jogo contra o Spartans, feito pela defesa. Mas a equipe do Indians, para mim, é favorita, muito pelo que fez no jogo contra o Rhinos. Mostrou que estudou pra caramba. Eu acho que é uma equipe que tem um ataque com muito potencial, que de repente poderia até ser uma grata surpresa nos playoffs se o desenho fosse outro, né? Poderia de repente ali com uma terceira vaga de wildcard ser uma equipe que surpreenderia, mas eu acho que é uma equipe que ficou nessa situação muito por conta dos primeiros jogos. Faltou, talvez a organização que teve contra o Rhinos faltou contra o Dragons e o Spartans, ou talvez tenha faltado um pouco do físico, né, principalmente no jogo contra o Spartans, mas é um jogo que eu estou bem interessado para ver. Eu acho que vai ser uma boa prova do que essas equipes poderiam ter feito e podem ainda fazer em 2023. O outro jogo que vai rolar em Jundiaí, às 2 horas da tarde, é o jogo entre Rio Preto Wilders e Corinthians Steamrollers, né? Última partida do Steamrollers na fase de grupos, né? Equipe que está com uma campanha de 1 vitória e 2 derrotas, e a equipe do Rio Preto Wilders que está com uma campanha de 2-0, né? O Rio Preto Wilders já teria que ter jogado contra o Leme Lizards. A partida foi adiada por conta da participação do Wilders na Taça Brasil, então o Wilders vai jogar contra o Leme semana que vem. Então semana que vem a gente tem a abertura dos playoffs da Série Ouro e da Série Prata e o jogo entre Wilders e Leme Lizards. Mas falando desse jogo, esse jogo ele tem ali nuances de ser um jogo importante, porque Rio Preto precisa vencer para continuar na briga para ser líder do grupo, e o Steamrollers, se vencer, carimba sua ida aos playoffs, porque aí a gente entra ali numa matemática doida, onde o Corinthians, num cenário onde de repente Rio Preto perdesse os 2 próximos jogos, o Steam ficaria com uma campanha ali de 2-2 contra Rio Preto e Leme, teria vencido os 2, enfim, é uma matemática doida. Em resumo, se o Steam vencer, carimba sua vaga de vez nos playoffs. Se o Wilders vencer, também vai carimbar, porque vai ter 3 vitórias. Então é um jogo de confirmação de playoffs para quem ganhar, né? E que o favorito para mim tá bem claro, né? Que é a equipe do Rio Preto Wilders, tanto pelo que já tem feito na SPFL, pelo que fez na Taça Brasil, quanto pelo que o Corinthians tem apresentado, né? O Corinthians estreou contra o Leme Lizards com um jogo bom, conseguindo pontuar bastante, mostrando muito do que tinha no ataque e na defesa. No jogo contra o Avengers, a gente já viu um ataque que empacou e uma defesa que conseguiu ir segurando a equipe do Avengers, mas sofreu no jogo terrestre. E contra o Ocelotes, aquele jogão, né, que foi o 42-36, a gente viu um ataque que teve momentos de explosão, um special team que conseguiu ter bons momentos, mas uma defesa que não conseguiu segurar fisicamente a equipe do Ocelotes, né, e um ataque que não teve talvez o ritmo ideal, né, viveu de explosões, e isso é ótimo, você tem jogadores que podem fazer isso, mas faltou um pouco mais de ritmo, né, e foi um grande jogo, aquele 42-36, foi realmente um jogão, mas revendo o jogo é um pouco da impressão que eu tive, que o Corinthians, talvez com um pouco mais de ritmo, controlando melhor o relógio, dando mais tempo até para sua defesa descansar, de repente poderia ter vencido esse jogo contra a equipe do Ocelotes. Mas é um jogo para mim até um pouco que não tem muito para onde correr, porque a gente está olhando esses dois times, né? O Wilders, que o ataque está jogando muito bem, Caravita aí sendo o quarterback com mais passes para touchdown no Brasil no começo da temporada, o jogo terrestre funcionando muito bem, né? Com Prince, Choque, Alvarenga, o L jogando bem, receiver jogando bem, defesa jogando bem, então o Special Teams não está tendo muitos trabalhos, mas está jogando bem quando está sendo colocado em campo, e para mim
é o melhor, se não o segundo, é o melhor ou o segundo melhor time do Brasil hoje. Então é muito difícil você ver ali um cenário onde o Corinthians vence esse jogo. Eu vejo com olhos do que foi a semifinal ano passado. O Steam, de repente, conseguindo dar jogo, conseguindo forçar até um empate em alguns momentos, ou de repente na primeira campanha ter uma vantagem, mas eu não vejo o time conseguindo segurar essa vantagem, ou segurar essa equipe de Rio Preto. E eu acho que a equipe do Villars é a franca favorita, e né, aí a gente vai levar tudo para o dia 28, né, porque se a equipe do Villars vencer o Leme, o Steam vai se classificar, mesmo com uma campanha com 3 derrotas, porém, se Rio Preto perder para o Leme Lizards, o Steamrollers vai estar eliminado, né? O Villars passaria em primeiro com 3-1, o Ocelotes em segundo com 3-1 também, aí a critério de desempate seria o confronto direto, onde o Villars venceu, e Leme ficaria com uma campanha de 2-2, passando aí o Corinthians em terceiro lugar. Né, mas também é um cenário que eu acho bem complicado. Eu acho que a equipe de Rio Preto vem aí para ser invicta dentro desse grupo A. E para fechar o nosso vídeo, vamos falar do jogo entre Moura Lacerda Dragons e a equipe do Six Spartans. Né? Jogo muito importante, jogo que vai rolar em Ribeirão Preto, 10 horas da manhã. Então Dragons vai ter aí o mando de jogo nesse momento decisivo da fase de grupos. Né? Jogo que ganhou muito peso por conta da derrota do Rhinos para a equipe do Guarani Índias. Então vamos explicar rapidamente tudo que pode rolar ou não por conta desse duelo. Cenário número 1, vitória da equipe do Spartans. Se esse cenário acontecer, independente do placar, o Spartans passa em primeiro, o Rhinos vai passar em segundo, porque vai ter uma campanha de 2 vitórias e uma derrota, e o Dragons vai ter um 2-2, fora que o confronto direto é uma vitória do Rhinos, então o Rhinos em segundo, Dragons em terceiro. Se o Moura Lacerda Dragons vencer, nós temos 3 possibilidades. Se o Moura Lacerda Dragons vencer por menos de 16 pontos, o Dragons é líder, o Spartans é segundo e o Rhinos é terceiro. Se o Moura Lacerda Dragons vencer por mais de 16 pontos, por conta de saldo, né, Spartans e Rhinos vão ter a mesma campanha, mas por conta de saldo, o Rhinos passaria na frente do Spartans. Então a gente teria Dragons, Rhinos e Spartans, se o Spartans perder por mais de 16. Se o Spartans perder por exatamente 16, aí a gente vai ter um sorteio entre as duas equipes para decidir quem fica com o segundo lugar. Né? Então aí esse jogo tem essas nuances, né? E o placar desse jogo vai ser muito, muito importante também para decidir de repente um segundo ou um terceiro lugar em caso de vitória do Dragons. Para falar do jogo, é um jogo que eu estou muito ansioso. Eu acho que são duas equipes que podem mostrar mais do que estão mostrando até agora. O Spartans começou a temporada conseguindo um empate contra o Rhinos, que foi muito bom, aí venceu o Indians bem, só que quando a gente olha aquele jogo, a gente vê que a vantagem foi construída mais no finalzinho da partida, então mérito para a equipe do Spartans, porque fisicamente estava pronta, e no último jogo teve a questão do jogo começar atrasado, que outros jogadores do Spartans estavam no flag, o jogo começou atrasado e eles não conseguiram jogar no primeiro tempo, então o QB do começo do jogo não foi o Mamão, foi o Nick, e o time foi para o intervalo contra o Vikings 7-7 e o jogo acabou 21-7, né? Então, se o Mamão tivesse em campo o jogo inteiro, se o Mega tivesse em campo o jogo inteiro, era outra situação e tudo mais, poderia ser. Mas a gente chega para esse último jogo com, na minha opinião, as duas equipes podendo fazer muito mais. Eu acho que esse Dragons começou bem, aí venceu a equipe do Vikings começando a ter alguns percalços no jogo terrestre, o Renatinho não jogando tão bem, e a derrota contra o Rhinos mostrou mais um jogo abaixo do Renatinho, mais uma vez a OL não conseguindo impor esse jogo terrestre, e uma equipe que talvez tenha insistido demais no jogo vertical com o Klaus, né? Sei que o Klaus é um dos melhores recebedores que a gente tem em São Paulo, talvez do país, mas a equipe tem um ótimo corpo de recebedores, né? Já falo em todos os vídeos, tem Heron, tem Lisandro, tem René, tem o Fumaça, que chegou esse ano, e tem o Klaus. Então só aí você já tem 5 caras. Fora que você tem Tortorello e Marvir no backfield. O Renatinho é um quarterback que eu acho que ele pode distribuir essas bolas em passes mais rápidos. Então a equipe, de repente, tentar algumas coisinhas diferentes. Então eu acho que é um ataque que pode fazer mais do que está fazendo agora. Essa é a minha sensação. Do ataque do Spartans, eu acho que o Mamão ele precisa continuar desenvolvendo essa sintonia com seus recebedores. Vai ter aí a volta do Jesus, vai ter a volta do Yuri e do Cadu, que estavam machucados e não jogaram no último jogo. Então vai ter um corpo de recebedores que tem o Vitor Hugo Mega como referência, né? O cara que está sendo mais acionado pelo time esse ano. Então o jogo aéreo tende a ser cada vez melhor quanto mais o Mamão criar conexão com os jogadores. A OL
eu gosto, tem nomes veteranos ali como o Taylor, tem caras mais novos ali dentro da SOL, tem jogadores que podem fazer mais se o ao redor estiver funcionando bem. E esse backfield eu acho que tem bons nomes, né? O Sheik tá rodando ali naquele ataque, a gente tem outros running backs também aparecendo bem, o Bruno, o Salatiel. Eu estou sentindo um pouco de falta talvez do Fanasca sendo mais envolvido nesse jogo, um cara que terminou bem a temporada no passado, então sentindo um pouco de talvez até de presença dele mais nessas partidas. Então são dois ataques que eu acho que tem muito potencial e que precisam, talvez, nesse último jogo da fase de grupos mostrar. E das defesas, é um duelo interessante, porque duas secundárias que vão encarar ataques muito bons. O ponto fraco, talvez, dessa equipe do Dragons seja essa secundária em alguns momentos. O novato foi ejetado no jogo contra o Rhinos, então só volta no quarto período. O safety da equipe, o cara que tem mais interceptações nessa temporada. Então, é uma ausência que deve ser sentida e que o Spartans pode explorar isso sim. E é uma secundária que em alguns momentos, com jogadas mais longas, sofre um pouco para finalizar, abre alguns espaços que não deveria abrir, mas tem um front muito bom, tem o Torres ali na DL, o Lucas, que é um menino do Sub-20 que eu gosto bastante, estou gostando de ver ele ter repetição nesse principal, corpo de linebacker sólido, então é uma defesa que vai ter que gerar pressão, não pode deixar uma mão ficar dentro do pocket com tempo para produzir, porque contra o Indians ele conseguiu produzir bem, contra o Vikings, quando ele teve momentos ali que ele não foi sacado, conseguiu produzir bem. Então, é um jogo que vai passar por esses detalhes. E a defesa do Spartans, eu acho que é a mesma coisa. Tem uma secundária boa, que vai ser testada aí contra esse corpo de recebedores, que você tem um cara rápido, você tem um cara de posse, você tem um cara que pode atacar pelo meio, você tem um tight end grande, você tem dois running backs que podem receber a bola. Qual vai ser a resposta desse time do Spartans? O front é muito bom. Dell está jogando bem, o corpo de linebackers já era bom e está reforçado, Teve a chegada do Pita, teve a chegada do Arthur, teve a volta de caras importantes também dentro desse time. Então, é um jogo muito interessante. Eu fiquei muito dividido para fazer o palpite dessa partida. Inclusive, dependendo do horário que esse vídeo sair, já vai estar lá no Instagram ou não, os pitacos da semana. Mas pelo fator casa e pelos alguns elementinhos desse jogo, eu vou apostar no Dragons nessa partida desse final de semana. Acho que o Dragons vence, mas acho que vai ser alguma coisa ali dentro de uma posse de bola, talvez no máximo 10 pontos de diferença se a equipe do Dragons vencer. E se a equipe do Spartans vencer também, não vai ser nenhuma surpresa, como eu disse. São dois times que têm elementos a melhorar no ataque e que tem duas defesas ali que têm o potencial para conseguir ganhar esse jogo. Bom, gente, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Passamos da marca de 1.400 aqui, batemos 4.300 lá no Instagram também. Então agradecer a todo mundo que está em todas as redes sociais aí comigo. Tamo junto e até a próxima!